dia, meus amores, como estão? Tudo em paz? Bom, hoje eu vou falar um tema aqui que é um pouco diferente do que normalmente eu falo, do que eu explano aqui pra gente, pra vocês, que é sobre uma leitura que eu tô fazendo, a leitura, né, da Bíblia. Na verdade, eu tô fazendo um estudo com meu filho aqui, a Bíblia infantil, porque eu sempre tive curiosidade, né, eu sempre fui criada na igreja católica, mas frequento, né, igreja evangélica também, de maneira bem tranquila, eu gosto bastante, inclusive. E estou recomeçando a ler algumas coisas aqui, para absorver o que eu não absorvi quando eu era criança e entender algumas referências que são feitas durante uma missa ou durante um culto, independente de onde eu esteja. E estava lendo, li para meu filho, né, sobre o Jardim do Éden, sobre né, logo depois da criação do mundo, com Adão e Eva. Estava lendo sobre ele, refletindo, né, algumas partes que falava aqui. Deixa eu achar aqui. Porque o Adão e Eva, eles viviam nus. Eles viviam nus no Éden. Eles não tinham nenhuma maldade aqui. Assim, enquanto Adão dormia, Deus pegou uma das suas costelas e dela criou a primeira mulher, Eva. Adão e Eva estavam nus, não sentiam vergonha, pois assim Deus os havia criado. Eles foram criados, assim como todos os animais, né? E não tinham maldade, como os animais não têm maldade, né? Então, assim, eles não tinham essa consciência, a consciência que estavam vivos. Eles simplesmente viviam. E a partir do momento que veio a serpente e veio e plantou uma curiosidade em Eva questionou Adão e perguntou por que não vamos comer. Teve vontade de comer. Eva sabia que Deus os havia proibido de comer o fruto, mas ela pensou na sabedoria que eles poderiam possuir e caiu em tentação. Então, assim, a sabedoria que poderia possuir e caiu em tentação. Tem outra parte também que me pegou aqui. Assim que comeram o fruto, imediatamente seus olhos se abriram. Adão e Eva perceberam que estavam nus e pela primeira vez sentiram vergonha. Fizeram roupas de folha para cobrir seu corpo. Quando Deus os viu, irritou-se. A gente vai falar, tem outra parte aqui interessante que também eu achei bem... A partir de agora, depois que, né, eles foram amaldiçoados e saíram do Éden, o Senhor amaldiçoou e disse: a partir de agora suas vidas estarão cheias de sofrimento. Desobedeceram-me e por isso o jardim do Éden está proibido para vocês. Eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga. Por coincidência, essa psicóloga é minha colega de francês. Eu não sabia, né, que ela era... Ela falou depois que tinha feito, né, que é escritora também. Aí eu fui procurar, achei interessante e vi um comentário dela falando justamente sobre o arquétipo de Adão e Eva, né, o arquétipo de Eva, principalmente. E achei interessante porque Eva e Adão eram animais que não tinham conhecimento, como qualquer outro animal. A serpente, que no caso foi a Carmen disse, né, que seria uma força do conhecimento plantada em Eva. Eva teve a curiosidade para saber, queria saber o conhecimento. Inclusive está na própria Bíblia a palavra conhecimento. Ela queria ter a sabedoria. E aí foi aí que ela foi e comeu, ofereceu para Adão e comeu também a maçã. O despertar, porque quando a gente está numa situação de ignorância, quando a gente não sabe, quando não tem conhecimento, e aí depois que a gente sabe, não tem mais como voltar.
Então, essa questão de você ser expulsa do Éden é porque você não tem como deixar de saber. Depois que você sabe, já era. Uma criança, por exemplo, que... Vamos fazer uma coisa bem... Acredita em Papai Noel. Ele acredita em Papai Noel e ele faz toda aquela coisa para o Natal. E aí ele descobre que Papai Noel não existe. Não tem mais como voltar. Você não vai começar a acreditar em Papai Noel depois que você sabe que ele não existe, porque você adquiriu aquele conhecimento. É bem isso, sabe? E eu achei muito interessante o que a Carmen falou, porque ela falou a parte do papel da mulher, que a Eva não é uma pecadora nesse sentido, assim, claro, somos todos pecadores, mas assim, não seria algo ruim, seria... Ela é a mediadora do conhecimento, foi essas palavras que ela utilizou. A Eva é a mediadora do conhecimento, porque foi ela que plantou em Adão também a vontade, né? Então, eu fiz uma relação disso com aquela parte da Bíblia que faz de Efésios, deixa eu olhar aqui, Efésios, onde diz que o homem é o cabeça da mulher. É interessante isso porque é aquela coisa, naquele tempo, como hoje também, nós sabemos que o homem tem a força física. A mulher tem a sabedoria, tem o sexto sentido, tem a astúcia, que tem a ver com conhecimento. Vamos fazer um link que tem a ver com aquele conhecimento que ela buscou naquela época. Tudo bem, ela foi desobedecida, né? Quando a gente vai olhar a Bíblia, foi desobediência, mas ela estava buscando conhecimento, a sede de conhecimento, que é o que nós, a cada dia a gente está, né? E vai aprendendo, e vai crescendo, e não tem como voltar. Então, a mulher é a estrutura, é a coluna vertebral da família. O homem, a cabeça. Para não ser tão assim, fechada no casal convencional, hétero, cis, porque com todas essas relações sempre tem um cabeça. Em todas as relações, né? Então, existe que aquele que tenha talvez a personalidade mais que predomina naquele momento ali. E também na época, a gente tem que também entender que na época também da Bíblia, os homens, e também, como hoje também, mas assim, a parte física é muito mais valorizada, né? As mulheres não tinham tanta visibilidade como tem hoje, né? Que o mundo se transformou e terminou colocando a mulher nesse papel. Então, assim, eu achei interessante fazer essas conexões, né? Essa conexão do Adão e Eva. A Eva foi a que plantou a semente do conhecimento, que pegou a semente do conhecimento e informou para Adão. E ambos comeram e foram expulsos, porque adquiriram conhecimento. A partir do momento também que o homem é o cabeça e a mulher é a estrutura, é a base. O homem como cabeça, no sentido de proteger com amor e colocando ele na mesma posição de Jesus com a igreja. Então, assim, ele protege e ele acolhe com amor incondicional. É a mesma coisa o homem tem que fazer. E a mulher dá a base, dá sustentação, para que esse papel do homem também seja feito da melhor maneira possível. Que pode ser, como eu falei, gente, a gente está falando de todo tipo de casal, é porque, né, a Bíblia foi escrita por homens e toda uma época. Hoje a gente sabe que existe também toda um pouco de uma diversidade maior, né, de casal. Mas eu estou falando de um modo geral, um casal sempre vai ter alguém que vai predominar. Então, eu achei muito interessante fazer essa conexão entre essas duas partes da Bíblia, né? Versículos da Bíblia. E queria compartilhar com vocês.
tá? Eu sou só uma mera estudante, interessada, querendo entender, querendo enxergar a Bíblia não de uma maneira fechada, mas de uma maneira ampla, com o coração aberto. Tá? Um beijo para vocês e fica essa reflexão, tá? Que na verdade somos iguais, tá? Somos iguais, cada um com sua característica. Cada um com sua característica. Homens e mulheres são iguais. As pessoas no papel de um casal são iguais, independente, mas cada um tem sua habilidade, cada um sua característica. Então então todos têm sua importância, porque a cabeça não anda sem o corpo não anda sem a cabeça. Isso a gente tem que ficar bem claro. Então, um grande beijo, uma ótima semana. E se acharem interessante esse vídeo, eu posso fazer outros vídeos parecidos. É porque eu tô vivendo isso no momento e eu queria compartilhar, achei que poderia ser com vocês. Um beijo grande.